paz do Senhor, bom dia. Eu quero dividir um texto que eu estava lendo agora nessa manhã, tô até com cara de sono. E Deus deu um entendimento para mim, eu queria dividir com vocês. A primeira passagem está lá em Gênesis 41:14. Aqui a gente está falando sobre a história, tô meditando, sobre a história de José. E nesse texto, ele foi chamado pelo faraó. Então olha o que diz lá em Gênesis 41:14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a faraó. Até aqui. É interessante aqui nesse texto, eu fiquei pensando, como a gente se apresenta a Deus. O faraó, nesse caso, era uma autoridade máxima lá no Egito. E José estava na prisão. José, ele estava lá, ele interpretava sonhos, ele tinha ajudado o padeiro e o copeiro a interpretar 2 sonhos antes disso. Eu sugiro que vocês leiam a história de José, que é bem bonita, é bem interessante. E nos motiva a seguir em frente, sabe? E nos ensina a olhar para as adversidades e glorificar a Deus mesmo passando por elas. E aí, então, José, ele foi chamado lá pelo faraó para interpretar um sonho de faraó que ninguém conseguia interpretar. Então, José, aqui na passagem diz que ele se barbeou, ele trocou de roupa e se apresentou a faraó. E isso, a Bíblia diz aqui no 14, o fizeram sair apressadamente. Mesmo estando com pressa, ele se barbeou, se trocou e foi se apresentar a faraó da melhor maneira que José poderia ir. E aí eu pergunto para mim e para você, como a gente tem se apresentado ao Senhor? Mesmo que com pressa. Às vezes a gente pode dizer, eu oro a Deus correndo, eu oro a Deus pouco. Mas como você tem orado esse pouco? Como você tem orado com pressa? Será que você tem dado o seu melhor mesmo nesse pouco tempo? Ou será que você tem se apresentado de qualquer jeito a Deus? Como a gente tem se apresentado dia após dia ao Senhor? E aí depois a gente pode olhar e falar assim, nossa, às vezes a gente vê algumas pessoas, dando frutos e fala, mas por que ele dá fruto e eu não dou? Como será que o que dá fruto se apresenta e como será que eu me apresento diante do Senhor? E aí Deus me levou lá em Mateus 13, eu vou ler para vocês. Mateus 13, do 3 ao 23, é a parábola do semeador muito conhecida, muito conhecida. Aí diz assim, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, Jesus aqui estava falando com os discípulos. Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Eu vou ler até aqui. Depois eu vou pular lá para o 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram, por que ele falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus, porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aos que têm, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. Então a gente precisa ver, ouvir e compreender. Aqui. Ou compreendam o coração e se convertam e eu os cure. Olha que interessante. A gente precisa ouvir, compreender, ver, ouvir, compreender, se converter para Deus curar. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram,
e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha que interessante, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. E tem gente que diz, eu comecei a buscar Deus, comecei a servir a Deus e tudo piorou. Exatamente assim, por causa da palavra. Mas aquele que perseverar até o fim, terá a coroa da vida. O que vai semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e a produz a 100, 60 e a 30 por um. Então, nós vamos nos ater aqui em alguns pontos dessa parábola, né? Depois eu sugiro que você leia ela toda em casa para compreender. Mas primeiro diz aqui que quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. É engraçado que ele faz uma analogia aqui como uma semente de semeador mesmo, uma semente, por exemplo, de maracujá. Se você jogar a semente do lado da terra, ela não vai frutificar. E onde é a terra? É o nosso coração. Onde eu tenho colocado a semente? Será que eu tenho ido à igreja para ouvir, guardar no meu coração, me converter e dar fruto? Porque Deus me cura dessa maneira? Ou será que eu tenho ido à igreja para avaliar os outros? Para ver se o pastor ou se o preletor fala gerúndio, ele prega de qualquer jeito, ele não fala o português correto? Ou eu estou indo lá para olhar o comportamento dos irmãos e das irmãs que estão ao meu redor? Qual é a intenção do meu coração? Quando a gente busca em Deus a verdade, a gente procura ser frutífero na palavra de Deus, dar fruto implica em muitas coisas, implica em renúncia, implica em muito choro. Ontem eu estava falando com uma pessoa e ela disse assim, não é fácil ter um profeta dentro de casa. A gente chora muito, a gente sofre muito. E é verdade. Às vezes a gente vê as pessoas dando fruto e fala, nossa, mas como é que pode a pessoa ouvir Deus assim? Mas não sabe o preço que paga na sua intimidade com Deus. Tudo existe um preço. Na verdade, a sua busca tem que estar muito relacionada ao quanto você está disposto a pagar o preço. Porque não adianta você querer mergulhar na presença de Deus, buscar Deus e não se dedicar a isso. Tudo tem um preço. A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço, um preço caríssimo, um preço de sangue para nos perdoar e para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço. E não é um preço de sangue, é um preço muito mais barato, que na verdade é renunciar, mudar com as nossas atitudes, a nossa casa, a começar o nosso ministério dentro de casa. O quanto eu me dedico para mudar para o bem do meu marido, do meu filho, para o bem do seu cônjuge, quanto você se dedica para isso? Ou será que você vai à igreja, é bom para todo mundo e só escuta aqui e dentro de casa? Pergunta para sua esposa, para o seu esposo, o que ele acha dentro de você, o que ele acha de você dentro de casa, mas esteja disposto a ouvir para ser tratado. Porque muitas vezes a gente quer receber o melhor, a gente quer dar fruto, mas não quer ser tratado. Não existe frutificação numa árvore podre. Uma árvore podre ou uma árvore doente não dá fruto. Ou ela até dá fruto, mas ela dá fruto podre. A gente tem que ser tratado. Eu gosto muito de árvore. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de planta, né? Me chamam até de agricultora, mas eu não sou. Porque eu gosto realmente de cuidar da planta, de adubar, de entender o que a planta precisa. A planta precisa de nutriente. Não adianta eu só colocar água. Se eu colocar água e não tiver nutriente, a planta morre. Ou ela até vive, mas ela não dá fruto. Eu gosto muito de ver, por exemplo, a jabuticaba. Ela é uma árvore forte, linda, robusta. Se você só colocar água, ela vai ficar linda e robusta, cheia de folha. Mas se você não der adubo, ela não vai dar o fruto. E o fruto da jabuticaba é tão doce que o passarinho come toda.
Se você não tomar cuidado, seu passarinho vai detonar seu jabuticabeira, tá? Então, se você não está disposto a não comer jabuticaba, não tenha jabuticabeira. Mas é importante a gente pensar que nessa passagem, tanto de José quanto de Mateus, de Gênesis, né, que falava sobre José, e de Mateus, que fala sobre a parábola do semeador, a Bíblia fala de duas coisas bem importantes, que é o quanto você está, como você se coloca diante de Deus, como você se apronta diante de Deus, se você vai buscar Deus de qualquer jeito, se você vai ir buscar Deus de qualquer jeito, não estou dizendo de roupa, de veste, não. Eu estou dizendo buscar Deus de qualquer jeito, com o nosso coração de qualquer jeito. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, eu vou para a igreja porque meu pai vai, eu vou para a igreja porque meu marido vai, minha mulher vai. Não. Você está indo para a igreja, qual é a motivação do seu coração de ir à igreja? Por que você vai à igreja? E aí eu te faço outra pergunta, você vai à igreja para ser a igreja ou você vai à igreja para ser um participante da igreja? Você só pode ser a igreja se você decidir renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus começa dentro da nossa casa. É muito fácil a gente agradar as pessoas de fora, mas é muito difícil agradar de dentro. Porque elas nos machucam e a gente muitas vezes pode explodir. Mas não é assim que funciona na prática. Na verdade, a Bíblia não quer. A Bíblia diz que a gente precisa cuidar do nosso ministério, que é a nossa família. Então, eu não posso tratar minha família de qualquer jeito. Eu não posso tratar meu filho de qualquer jeito. Não, Deus me deu o melhor, Deus me deu uma família. Então, como eu tenho tratado a minha família? Como eu tenho me apresentado diante do Senhor? E depois, a palavra que eu tenho escutado é para quê? É para eu ouvir, fazer meu papel de crente, que vou na igreja e saio e não mudo nada. Ou é para eu ouvir, ver, ouvir, guardar no meu coração, ser transformado, me converter e aí dar fruto. Então essa manhã eu te convido a dar fruto. Muitas vezes a gente vê essa passagem aqui no versículo 15 ele diz assim, ó: o coração deste povo está endurecido e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos ou compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Então é interessante que a gente precisa entender. A primeira coisa que eu te convido essa manhã é entender qual é a sua posição diante de Deus. Por que você vai à igreja? Por que você vai à célula? Por que você se dedica 2 horas do seu domingo ou 1h30 da sua semana para ir a uma célula, no mínimo? Veja a motivação do seu coração. Ah, Priscila, mas eu não estou dando fruto. Veja a motivação do seu coração. Ah, mas o fulano dá fruto. Como você tem se apresentado diante de Deus? Então, nessa manhã eu te convido a pensar, a meditar nessa palavra e que eu e você possamos dar fruto e se converter e realmente honrar Deus dentro da nossa casa, com as nossas atitudes, com a nossa boca, com os nossos pensamentos. A gente precisa ser coerente, a gente precisa falar e agir de igual modo. O meu sobrinho, ele tem 11 anos, ele disse pra mim assim: tia, você é a mesma pessoa, né, tia? Na igreja e em casa, você é igual. E eu falei pra ele uma vez, a gente precisa ser igual. Porque Deus, ele não quer que a gente use uma máscara. Então, na igreja eu sou uma pessoa, dentro de casa sou outra. Se eu tiver que falar que não gosta, eu vou falar na igreja, em casa, onde eu tiver. Porque a gente tem que ser transparente. Eu não posso ser 2 pessoas, entendeu? Então, eu te convido nessa manhã a pedir para Deus que, se você ainda não é essa pessoa que dá fruto, que Deus trate o seu coração. Mas você precisa estar disposto a pagar o preço, amém? E vale a pena. E vale a pena pagar o preço. Ontem eu falei muito tempo com uma pessoa muito querida e a gente estava dizendo sobre todas as lutas que a gente passou. E ela falou uma coisa bem interessante, a Lu, ela é líder da sala de crianças, ela é uma bênção da intercessão na igreja. E ontem ela falou uma coisa que ficou no meu coração, eu vou dividir com vocês. Ela disse assim: alguns são a cana, que precisam passar pelo moinho, para o outro tomar o suco. E a gente estava dizendo sobre os testemunhos, né, de coisas que a gente viveu, que foram dolorosas e são difíceis, mas ela disse, é isso, a gente se dispôs a ser a cana, a passar pelo moinho, para o irmão tomar o suco.
Então que nós sejamos a cana. E que também a gente possa tomar o suco. Mas é muito melhor a gente aprender com o testemunho do outro. Então que você possa meditar nessa palavra e honrar a Deus com a sua atitude e aprender com o testemunho do irmão para que você não precise passar pela mesma prova. Mas se tiver que passar, passe pela prova feliz, porque Deus te escolheu. José, se você ler a história de José, ele era um homem escolhido. Ele só foi jogado num cesto, vendido como escravo para os egípcios pelos irmãos, pelos de casa. E aí eu também te pergunto, né? Quantas vezes a gente é ferido pelos que estão na igreja? Você fala, nossa, mas está na igreja? Sim, está na igreja. E a igreja é lugar de cura. E são os nossos irmãos que nos ferem. Porque dói mais, por isso que o diabo faz isso. Porque se for uma pessoa que você não tem sentimento, não vai fazer efeito. O diabo quer matar, roubar e destruir. Por isso que ele usa as pessoas que estão na igreja, para te magoar. Então, José ele foi vendido pelos irmãos, foi lá parar no Egito, sofreu injustiça, a mulher de Faraó queria deitar com ele, ele dizia não, ela simulou, fingiu que ele tinha tentado abusar dela e era mentira, porque a Bíblia diz que ele fugiu, e aí ele foi jogado numa prisão. Tudo isso ele pagou um preço, para quê? Para ser governador do Egito e poder ajudar a família dele. Então muitas vezes você é ferido pela sua família, mas Deus vai te colocar numa posição em que você vai ajudar a sua família. Então não tenha rancor no seu coração, não tenha mágoa no seu coração. Tenha um coração disposto, sabe, a ser obediente, a ser tratado pelo Senhor, porque é isso que Deus quer para mim e para a sua vida, amém? Deus abençoe a sua vida. Bom dia.